E quarto, sabedoria. Você precisa aprender a colocar cada coisa no seu devido lugar. Trabalho no lugar do trabalho. Dinheiro no lugar do dinheiro. Ambição no lugar da ambição. E Deus no lugar de Deus. Porque quando você coloca o dinheiro no lugar que deveria pertencer ao sentido da vida, você nunca terá o suficiente. Mas quando você coloca o dinheiro no lugar de ferramenta, ele pode começar a trabalhar a seu favor. E talvez seja por isso que a mensagem de Eclesiastes continua tão poderosa depois de milhares de anos. Salomão teve riqueza, teve poder, teve conhecimento, teve prazer, teve tudo aquilo que muitas pessoas passam a vida inteira tentando conquistar. E depois de experimentar tudo isso, ele não terminou dizendo: acumule mais. Ele terminou apontando para algo maior: temer a Deus, guardar seus mandamentos, reconhecer que existe uma ordem maior do que os nossos desejos. E isso nos leva ao último princípio. Porque existe uma coisa que pode destruir até mesmo uma pessoa que aprendeu a reconhecer oportunidades, entender ciclos, administrar dinheiro e controlar o próprio ego. A falta de propósito. Você pode aprender a ganhar dinheiro. Mas se não souber para que está vivendo, pode passar a vida inteira correndo e chegar ao fim sem saber para onde estava indo. E é exatamente aqui que Eclesiastes deixa de ser apenas um livro sobre prosperidade. Ele se transforma em um espelho. Porque talvez o problema nunca tenha sido que você não sabe ganhar. Talvez você nunca tenha parado para descobrir o que vale a pena ganhar. E essa pergunta pode mudar completamente a sua vida. Isso é diversificação. Não coloque tudo em uma única coisa. Não dependa de uma única fonte. Não aposte todo o seu futuro em uma única oportunidade. Porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. E essa talvez seja uma das maiores diferenças entre quem constrói patrimônio e quem vive sempre no limite. Quem vive no limite pensa: quanto eu consigo ganhar? Quem pensa no longo prazo pergunta: como eu protejo aquilo que já construí? Percebe a diferença? Uma pessoa está pensando apenas em crescimento. A outra está pensando em sobrevivência. E prosperidade verdadeira precisa dos dois. Você precisa saber crescer, mas também precisa saber proteger. Porque não adianta ganhar 100 mil e perder tudo por uma decisão impulsiva. Não adianta aumentar sua renda e aumentar suas dívidas na mesma velocidade. Não adianta encontrar uma oportunidade extraordinária e colocar tudo o que você tem nela. Sabedoria financeira também é saber dizer: eu não sei o que vai acontecer. E justamente porque você não sabe, você se prepara. Isso é Eclesiastes. Não é pessimismo, é realismo. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Então não viva como se soubesse. Você não controla o futuro. Então construa margem para os imprevistos. Você não sabe qual oportunidade vai funcionar. Então não dependa de uma única oportunidade. Você não sabe qual negócio vai sobreviver. Então não confunda confiança com imprudência. E aqui aparece outra lição poderosa. Asterisco: não é porque algo pode dar muito dinheiro que você precisa colocar tudo nisso. Asterisco. O sábio não procura apenas o maior retorno. Ele também pensa no risco. Porque perder 50% do patrimônio exige muito mais esforço para recuperar do que ganhar 50% exigiu para construir. É por isso que prosperidade precisa de estratégia. E estratégia significa pensar além do próximo mês. Agora talvez você esteja pensando: mas então como eu começo? Comece pequeno. Não espere ter milhões para começar a agir como alguém responsável com dinheiro. Comece com aquilo que já está nas suas mãos. Aprenda para onde seu dinheiro está indo. Controle os gastos que você nem percebe. Crie uma reserva. Aumente sua capacidade de ganhar. Evite dívidas que não produzem valor. Aprenda antes de investir. E, principalmente, pare de procurar uma única fórmula que vai resolver tudo. Não existe. Eclesiastes não promete uma vida sem perdas. Ele ensina sabedoria para atravessar uma vida cheia de incertezas. E isso é muito mais poderoso. Porque você não precisa controlar o futuro para construir um futuro melhor. Você precisa aprender a tomar decisões melhores hoje. E agora chegamos ao último grande princípio. Então construa margem para os imprevistos. Você não sabe qual oportunidade vai funcionar. Então não dependa de uma única oportunidade. Você não sabe qual negócio vai sobreviver. Então não confunda confiança com imprudência. E aqui aparece outra lição poderosa.
Não é porque algo pode dar muito dinheiro que você precisa colocar tudo nisso. O sábio não procura apenas o maior retorno. Ele também pensa no risco. Porque perder 50% do patrimônio exige muito mais esforço para recuperar do que ganhar 50% exigiu para construir. É por isso que prosperidade precisa de estratégia. E estratégia significa pensar além do próximo mês. Agora talvez você esteja pensando, mas então como eu começo? Comece pequeno. Não espere ter milhões para começar a agir como alguém responsável com dinheiro. Comece com aquilo que já está nas suas mãos. Aprenda para onde seu dinheiro está indo. Controle os gastos que você nem percebe. Crie uma reserva. Aumente sua capacidade de ganhar. Evite dívidas que não produzem valor. Aprenda antes de investir. E, principalmente, pare de procurar uma única fórmula que vai resolver tudo. Não existe. Eclesiastes não promete uma vida sem perdas. Ele ensina sabedoria para atravessar uma vida cheia de incertezas. E isso é muito mais poderoso. Porque você não precisa controlar o futuro para construir um futuro melhor. Você precisa aprender a tomar decisões melhores hoje. E agora chegamos ao último grande princípio. Talvez o mais importante de todos. Porque você pode entender o tempo. Pode reconhecer oportunidades. Pode respeitar os ciclos. Pode administrar dinheiro. Pode construir boas parcerias. Pode diversificar. Pode aprender a tomar decisões melhores. Mas existe uma pergunta que permanece. Para quê? Para que você quer prosperar? Para que você quer ganhar mais? Para que você quer construir patrimônio? Para que você quer ter liberdade? Porque se a resposta for apenas, para ter mais, você nunca vai chegar. Sempre haverá alguém com mais. Sempre haverá uma casa maior, um carro melhor, uma conta bancária maior, uma empresa maior, mais seguidores, mais reconhecimento, mais poder. E você pode passar a vida inteira correndo atrás de uma linha de chegada que nunca existiu. É por isso que Eclesiastes começa a parecer tão duro. Ele olha para todas essas coisas e pergunta: e depois? Você conseguiu. E depois? Você ganhou. E depois? Você construiu. E depois? Você acumulou. E depois? Essa é a pergunta que muita gente evita. Porque talvez descubra que estava correndo atrás de alguma coisa sem saber por quê. E talvez essa seja a maior revelação de Eclesiastes sobre prosperidade. O objetivo da vida não pode ser simplesmente possuir mais. Porque um dia você vai perceber que existe uma coisa que dinheiro nenhum compra: mais tempo. Você pode ganhar dinheiro novamente. Pode reconstruir uma empresa. Pode recuperar patrimônio. Pode começar outro projeto. Mas o dia que passou não volta. A hora que passou não volta. O ano que passou não volta. E é por isso que Eclesiastes fala tanto sobre tempo. Porque no final das contas, talvez o ativo mais valioso que você possui não seja dinheiro. É a sua vida. E quando você entende isso, começa a usar o dinheiro de outra maneira. Você não trabalha apenas para acumular. Você trabalha para construir uma vida que faça sentido. Você não busca liberdade financeira apenas para parar de trabalhar. Você busca liberdade para poder escolher melhor onde colocar seu tempo. Você não quer prosperar para provar que é melhor que alguém. Você quer prosperar para ter mais capacidade de cuidar, construir, servir e viver de acordo com aquilo que realmente importa. E então tudo começa a se encaixar. Tempo, oportunidade, ciclos, sabedoria, parcerias, diversificação, propósito. Não é uma fórmula para ficar rico rapidamente. É algo muito mais difícil. É uma forma diferente de enxergar a vida. E talvez seja exatamente por isso que Eclesiastes continua tão atual. Porque o mundo mudou, a tecnologia mudou, o dinheiro mudou, os negócios mudaram, mas o ser humano continua cometendo os mesmos erros. Continua querendo mais. Continua tendo medo de perder. Continua tentando controlar o futuro. Continua confundindo riqueza com realização. E continua descobrindo, muitas vezes tarde demais, que ter muito não significa necessariamente viver bem. Então eu quero deixar um desafio para você. Não amanhã. Hoje, pegue um papel e responda às 7 perguntas. Primeiro, onde estou colocando meu tempo? Segundo, onde estou colocando meu dinheiro? Terceiro, qual oportunidade estou ignorando por medo? Você aprende, você calcula, você se prepara, e então age. Esse é o equilíbrio. Nem imprudência,
nem paralisia. Sabedoria em movimento. E agora eu quero juntar tudo que aprendemos. O primeiro princípio: tempo e oportunidade. Você precisa aprender a reconhecer o momento. O segundo: ciclos. Você precisa entender que existem fases diferentes e que cada fase exige uma estratégia diferente. O terceiro: vaidade. Você precisa entender que nenhuma conquista material será suficiente para preencher o sentido da sua existência. O quarto: prudência. Você precisa proteger aquilo que construiu e não depender de uma única fonte. O quinto: aprendizado e adaptação. Você precisa permanecer jovem na mente, disposto a aprender, disposto a mudar, disposto a reconhecer quando aquilo que funcionava deixou de funcionar. E o sexto: multiplicação. Você precisa transformar aquilo que recebe em algo maior. Conhecimento em sabedoria, dinheiro em patrimônio, oportunidade em construção, experiência em capacidade, e tempo em uma vida que realmente vale a pena viver. Agora você consegue enxergar o verdadeiro código? Ele não é uma fórmula para ficar rico da noite para o dia. Não é: faça isso e fique milionário. Não é: invista aqui e nunca mais trabalhe. Não é: descubra o segredo que os ricos escondem. O código é muito mais simples. E justamente por isso, muito mais difícil. Observe, aprenda, prepare-se, haja, adapte-se, proteja, multiplique, e nunca confunda riqueza com propósito. Porque no final das contas, você pode ganhar o mundo inteiro e ainda perder a própria vida. E talvez essa seja a maior lição de Eclesiastes. Salomão teve acesso a riquezas que a maioria das pessoas jamais terá. E mesmo assim, depois de experimentar tanta coisa, ele chegou a uma conclusão: a vida não pode ser reduzida ao que você consegue acumular. Porque tudo passa. O dinheiro passa, o poder passa, a beleza passa, o reconhecimento passa, as empresas passam, os impérios passam, e nós também passamos. Então a pergunta não é: quanto você conseguiu acumular? A pergunta é: o que você fez com o tempo que recebeu? Que decisões você tomou? Quem você ajudou? O que você construiu? O que você aprendeu? Que tipo de pessoa você se tornou? E quando você olhar para trás, vai perceber que talvez prosperidade nunca tenha sido simplesmente sobre chegar a algum lugar. Foi sobre aprender a caminhar. Foi sobre aprender a reconhecer o tempo. Aprender a plantar. Aprender a esperar. Aprender a agir. Aprender a perder. Aprender a recomeçar. E aprender que nem tudo está sob seu controle. Você não controla o vento, mas pode ajustar a vela. Você não controla o mercado, mas pode se preparar. Você não controla o amanhã, mas pode tomar uma decisão melhor hoje. Você não controla todas as oportunidades, mas pode se tornar alguém capaz de reconhecê-las. E talvez seja aí que esteja o verdadeiro código. Não em uma fórmula secreta escondida dos pobres. Não em um segredo que os ricos guardam. Mas em princípios que estavam escritos há milhares de anos e que continuam funcionando porque o ser humano continua sendo humano. Tempo, sabedoria, trabalho, prudência, adaptação, parceria, propósito, e, acima de tudo, reconhecer que existe algo maior do que aquilo que você consegue controlar. Então, da próxima vez que você sentir que está trabalhando muito e não saindo do lugar, não pergunte apenas: será que preciso trabalhar mais? Pergunte: será que estou trabalhando no tempo certo, na direção certa, com as pessoas certas e pelo motivo certo? Talvez essa pergunta seja o começo da mudança. Porque às vezes você não precisa de mais força. Precisa de direção. Às vezes não precisa de mais informação. Precisa de ação. Às vezes não precisa ganhar mais. Precisa administrar melhor. E às vezes não precisa conquistar mais nada. Precisa aprender a reconhecer o valor daquilo que já recebeu. Esse é o código. E ele estava ali o tempo todo. No meio da Bíblia. Em Eclesiastes. Não escondido. Apenas esperando alguém parar, observar, e finalmente entender. Eclesiastes fala sobre o tempo. E existe uma dimensão desse tempo que você não controla. Você pode chamar de providência. Pode chamar de tempo de Deus. Pode chamar simplesmente de realidade. O nome importa menos do que a lição. Você não controla todas as variáveis da sua vida. E quando entende isso, para de desperdiçar energia tentando controlar o incontrolável. Você começa a observar, começa a perceber, começa a se preparar,
Porque existe uma diferença enorme entre esperar e estar preparado. Esperar passivamente é não fazer nada. Preparar-se é construir enquanto o momento ainda não chegou. É estudar, é trabalhar, é desenvolver habilidades, é organizar sua vida financeira, é construir relacionamentos, é corrigir aquilo que está errado, é remover os bloqueios que você mesmo colocou no caminho. E então, quando a oportunidade aparece, você não precisa começar do zero. Você já está pronto. Essa talvez seja uma das maiores diferenças entre quem aproveita uma oportunidade e quem simplesmente assiste a oportunidade passar. Um estava esperando, o outro estava se preparando. E quando o momento chegou, um reconheceu, o outro não. Por isso, se eu tivesse que resumir tudo o que Eclesiastes nos ensinou neste vídeo em apenas 3 palavras, seriam estas: perceba, haja, confie, perceba o tempo. Porque nem toda oportunidade deve ser aproveitada imediatamente. Haja quando o momento chegar. Porque oportunidade reconhecida e não aproveitada também pode ser oportunidade perdida. E confie no processo. Não uma confiança passiva, mas uma confiança que planta, que trabalha, que aprende, que corrige, que tenta novamente, que continua mesmo sem enxergar imediatamente o resultado. Porque você não controla a colheita, mas controla se vai plantar. Você não controla o vento, mas pode ajustar a vela. Você não controla o amanhã, mas pode fazer uma escolha melhor hoje. E talvez seja justamente isso que você precisava ouvir. Talvez você esteja cansado porque está tentando forçar uma porta que não abre. Talvez esteja frustrado porque está comparando sua estação com a estação de outra pessoa. Talvez esteja se preparando há anos, mas tenha chegado o momento de agir. Ou talvez esteja agindo demais e tenha chegado o momento de parar, observar e recalcular. Só você pode responder isso. Mas agora você tem uma pergunta diferente para fazer. Não. Por que nada está acontecendo comigo? Mas, o que esta fase está tentando me ensinar? Essa pergunta muda sua postura. Porque você deixa de ser apenas vítima das circunstâncias e começa a procurar aquilo que pode aprender, ajustar e construir dentro delas. E se você chegou até aqui, talvez tenha percebido que Eclesiastes não é simplesmente um livro sobre riqueza. É um livro sobre lucidez. Sobre olhar para a vida sem maquiagem. Sobre reconhecer que algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. Sobre trabalhar sem transformar o trabalho em um Deus. Sobre buscar prosperidade sem transformar dinheiro em propósito. Sobre construir sem acreditar que aquilo que construímos será eterno. E talvez essa seja a verdadeira riqueza, ter clareza suficiente para saber o que vale a pena perseguir. Mas antes de sair, eu quero te pedir uma coisa. Se este vídeo trouxe algum ensinamento para você, deixe seu like e compartilhe com alguém que também deseja crescer na vida. Quer aprender mais? Veja meus e-books, Mais Sábio que o Rei Salomão e Mais Esperto que o Diabo, o Código da Prosperidade Duradoura. O link está na descrição desse vídeo. Não deixe essa mensagem terminar neste vídeo. Aqui no canal existe outro conteúdo que complementa exatamente essa ideia. Se Eclesiastes abriu uma porta para você, outros vídeos vai aprofundar o assunto por outro caminho. E se alguma parte deste vídeo falou diretamente com você, comenta aqui embaixo. Eu entendi o ciclo. Eu quero saber quantas pessoas chegaram até aqui e realmente entenderam a mensagem. E compartilhe este vídeo com alguém que está trabalhando muito, mas sente que continua no mesmo lugar. Porque talvez essa pessoa não precise apenas de mais motivação. Talvez precise de uma nova perspectiva. E talvez esta seja a mensagem certa chegando no momento certo. E essa foi mais uma jornada pelos códigos da prosperidade. Nos vemos no próximo vídeo.